a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, soberano Deus, nesse momento de exposição da sua palavra, o nosso clamor, a nossa súplica, é para que o Senhor use, ó Senhor, a minha vida e use também o coração de cada um aqui nessa noite, para que a palavra que vem de Ti apenas passe por mim e me use como instrumento nas Tuas mãos, e que essa palavra que passará por mim possa encontrar solo fértil no coração dos meus irmãos aqui reunidos, assim como encontrou o meu coração e já falou muito comigo. Assim, Senhor, seja conosco, seja com a pregação da Tua palavra e abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu havia dito, nós estamos numa sequência interessante sobre as 7 igrejas na Ásia Menor, e eu deixei para fazermos uma inversão proposital, porque nós começamos falando sobre as últimas cartas, e agora nós vamos para as primeiras. Não sei ainda se nós vamos completar e vamos pregar sobre todas as 7 igrejas, porque eu acredito que nós vamos conseguir fazer um compilado de pelo menos 2 mensagens sobre 2 igrejas. Mas é interessante nós notarmos e percebermos que essa igreja, a igreja de Éfeso, é uma igreja muito famosa no texto bíblico. Talvez você se lembre da carta aos Efésios, que é uma carta endereçada para essa mesma comunidade, uma igreja cristã em Éfeso. Talvez você se lembre que em Atos dos Apóstolos, não somente Paulo, mas Timóteo e Barnabé também estiveram pregando o evangelho em Éfeso. E essa igreja de Éfeso foi a primeira igreja pastoreada por Timóteo. Quando Paulo passa o bastão a Timóteo, é em Éfeso que Timóteo tem a sua primeira missão como pastor. E mais interessante ainda, e talvez você não saiba disso, antes de João, isso é um consenso entre muitos teólogos, antes de João, o autor do texto de Apocalipse, ser mandado embora do seu contexto, expulso do seu contexto e se isolar por conta da perseguição na ilha de Patmos, ele estava em Éfeso. Então, para João é muito interessante começar a receber uma instrução do Espírito de Cristo a respeito de uma comunidade de igreja que estava nessa cidade, porque ele estava lá há pouco tempo e, inclusive, foi lá que ele foi expulso para essa ilha pequenininha chamada Patmos, ou pelo menos se refugiou nessa ilha. Então, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós precisamos nos lembrar e tentar entender um pouco melhor o que estava acontecendo naquele contexto, principalmente porque a igreja em Éfeso estava num contexto social, assim como todas as outras igrejas.
E o contexto social dessa cidade, ele é muito interessante, porque eles tinham uma padroeira. Uma padroeira, assim como em Minas Gerais é muito comum você ter padroeiras e inclusive ser feriado no dia das padroeiras, do aniversário das padroeiras ou dos padroeiros. Aqui no estado de São Paulo acho que nem tanto, mas em Minas isso é muito comum, principalmente no interior. Lá em Éfeso era celebrado o feriado nacional da deusa Ártemis. Inclusive, o monumento erigido para essa deusa era uma das maravilhas do tempo antigo. Assim como nós temos as 7 maravilhas hoje, né, temos o Cristo Redentor, as pirâmides, naquele contexto, uma das maravilhas era o templo erigido para essa deusa Ártemis, que basicamente era uma deusa que eles entendiam ser a deusa do fruto, a deusa da provisão, a deusa que ia semear e onde eles iam colher, ou seja, uma deusa que geraria para eles economia, abundância, fertilidade nos seus filhos e ajudaria aquela cidade a prosseguir na sua história. Então, eles tinham uma adoração padronizada nessa deusa e muito forte. E é interessante porque, por algum tempo, Éfeso viveu em paz com os cristãos. Então, quando Timóteo assume a igreja, ali no contexto, quando Paulo passa o bastão, até quando Paulo em alguns momentos esteve em Éfeso, aquela comunidade cristã que começou a crescer ali, ela não sofreu oposição. Basicamente, porque eles não tinham problemas com a casta judaica, que naquele lugar também vivia um contexto de idolatria, a deusa Ártemis, porque era cultural. Então, eles entendiam que cristão e judeu não tinha muita diferença. Estamos falando aqui do Estado, estamos falando aqui do imperador. Até que então eles começam a perceber que os cristãos se distanciam do judaísmo, que eles tinham um discurso diferente. E diferente dos judeus mal criados daquele contexto e que já estavam, de alguma forma, vivendo aquele contexto de idolatria, o cristão não aceitava. O crente em Jesus Cristo afirmava piamente que Jesus era o único Senhor, e você vai ver isso na carta também aos Coríntios, como era um lema do cristianismo no primeiro século, que Jesus Cristo é o único Senhor, porque eles estavam num contexto de muitas divindades, de politeísmo muito grande, inclusive uma adoração aos próprios imperadores daquele contexto, naquela época. Então, o lema da igreja cristã, se nós pudéssemos definir a igreja cristã no primeiro século, é: Jesus Cristo é o único Senhor. E eles batiam nessa tecla constantemente. Quando, então, o Império Romano percebe que os cristãos não eram como os judeus, começa, então, uma perseguição extremamente avassaladora na região de Éfeso, na cidade de Éfeso e na região aos cristãos. Então, é instituído dentro da cidade de Éfeso a adoração diária ao imperador. Existia um horário do dia em que eles deveriam se prostrar e adorar o imperador, além de adorarem a padroeira da cidade, que era Éfeso, que era Ártemis. Então, perceba como é o contexto dessa cidade e como a igreja cristã, ela influenciando, começou a ser perseguida. Vocês devem se lembrar das últimas pregações, quando nós falamos da igreja de Sardes, que era uma igreja que não fazia cosquinha em ninguém, não era perseguida, porque ela era praticamente uma igreja que não pregava o evangelho, que não se posicionava, diferente da igreja em Éfeso, que se posicionava ao ponto de, então, começar a ser perseguido. Perceba, a conveniência daquele contexto formou uma perseguição à igreja de Éfeso, à igreja cristã naquele contexto no primeiro século. E é nessa perspectiva, então, que Jesus começa a conversar e envia uma mensagem ao pastor da igreja em Éfeso, que nós não sabemos quem era nessa data, mas ele envia uma mensagem ao pastor dessa igreja para que ele pudesse transmitir essa mensagem à comunidade que estava crescendo na cidade de Éfeso. Então, assim nós vamos perceber. Mas olha que interessante, um dos elogios parte de um contexto interessante aqui. Paulo havia passado em Éfeso e
escrito uma carta aos Efésios. E qual é o principal assunto de Paulo na carta aos Efésios? Se você ler capa a capa, você vai perceber o quanto ele toca nesse assunto. Ele fala dos lobos transvestidos de ovelhas. Fala de lobo em pele de ovelha. E qual é o elogio que depois ele vai fazer aqui a essa igreja? Que essa igreja não aceitava qualquer mensagem, que essa igreja colocava à prova os seus líderes e que essa igreja estava atenta à mensagem do Evangelho. Percebe então como é importante nós entendermos o contexto para entendermos o que Jesus está querendo falar para essa igreja. Então eu quero trazer 3 grandes princípios a respeito principalmente do que vai ser o coração da nossa mensagem, que é a questão do amor naquela comunidade e o amor nas nossas vidas, ok? Então, em primeiro lugar, quando Jesus começa a instruir essa igreja, nós podemos perceber que a obra visível daquela comunidade, ou da nossa comunidade, da sua vida, em maior ou menor proporção, sempre é reconhecida e valorizada pelo Senhor. Sempre. A obra visível, em maior ou menor proporção, não se difere diante de Deus, ele valoriza da mesma forma. E nós vamos ver isso aqui nos primeiros versos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus instrui João a escrever essa breve carta endereçada a essa igreja, ao pastor dessa igreja. Essa igreja poderia ser denominada a igreja mãe na província da Ásia, porque ela estava concentrada numa cidade de um centro comercial gigantesco, onde existia uma das maravilhas do mundo antigo. É provável que os judeus tementes a Deus dessa província, que voltavam para casa depois da visita do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, fossem os primeiros crentes dessa cidade em Éfeso. Paulo e seus associados chegaram até ali a fim de pregar e ensinar as doutrinas de Cristo. E desde que alugaram uma sala numa escola, lá em Atos 19:9, você vai ver isso, os estudantes da palavra saíam para muitas cidades daquela área, promovendo a expansão do evangelho. Então olha onde teve o primeiro seminário presbiteriano na Bíblia, estou brincando. O primeiro seminário cristão na Bíblia acontece nessa cidade. Eles alugam um espaço de uma escola nessa cidade para ensinar a Bíblia, para ensinar teologia. E de lá saíam cristãos que pregavam em vários lugares naquele contexto. Na igreja primitiva, as pessoas consideravam Éfeso uma cabeça de ponte na província da Ásia. E dali sairia dela a primeira entre as 7 igrejas a receber uma carta. E ele começa essa carta falando de si mesmo. O Senhor começa se apresentando, aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. Éfeso foi a primeira igreja a ser citada numa carta, foi a primeira a receber a instrução, mas ela não era a única e não era a principal. E Jesus quer deixar isso bem claro. Eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos. Eu tenho o governo das 7. E eu sei o que está acontecendo com as 7. Estou só começando aqui. Eu sou o Deus das 7 igrejas. Eu sou o Senhor dessas igrejas. E eu conheço o coração de cada membro dessas igrejas. E eu estou no controle delas. Eu não sou apenas o comissionador, eu sou também o guardião. O verbo segurar aqui significa que Jesus tem o máximo poder e autoridade para salvaguardar seus servos. Na verdade, todo o seu povo está em sua mão, a fim de que nenhum dano ocorra a qualquer delas fora da sua
vontade. Jesus está falando que as coisas que estão acontecendo com aquela igreja, assim como com todas as outras, estão debaixo do seu controle, porque ele as conhece e ele as governa. Ou seja, ele já está pré-anunciando aquilo que talvez fosse a reclamação deles. Nós estamos passando por perseguição, a gente não aguenta mais. E Jesus está falando, calma, eu sou o guarda, eu tenho as 7 estrelas na minha mão. E aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, diz isto, os candelabros de ouro são os membros dessa igreja, sobre quem os olhos de Jesus repousam incessantemente. Não é que Jesus vê a capa da igreja, a parede que está pintada, e ele conhece superficialmente, ele conhece cada membro dessa igreja, e ele guarda cada membro dessa igreja. Por isso que a instrução de Jesus às 7 igrejas, e nós estamos nessa caminhada, falando de igrejas, mas nós estamos falando de cada um de nós, quando olhamos para esse texto. Porque esse mesmo Cristo que guarda as igrejas, guarda a pessoalidade e a individualidade de cada um. E ele anda no meio dos candelabros. Ele percorre o nosso meio. O Senhor não está aqui só quando você vem no culto. Ele vai te acompanhar para a sua semana. Ele vai estar com você no seu quarto, na sua casa, porque ele anda e transita no meio dos candelabros. A carta não começa falando da condição da igreja, mas com a identidade de Cristo. E isso é decisivo. Antes de Éfeso ouvir qualquer correção, ela precisa se lembrar de quem está falando. E ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Meu irmão, minha irmã, não tem coisa mais importante e ao mesmo tempo mais arrepiante na nossa jornada de vida do que saber que Jesus Cristo, que o nosso Deus conhece as nossas obras. Ela pode ser reconfortante, para aqueles que pensam, eu estou fazendo tanta coisa e ninguém está vendo, eu não sou reconhecido, ninguém vê a minha diligência, a minha fidelidade, ninguém viu eu falando um não importante no meu trabalho, que poderia me desviar da fé, ninguém viu eu lutando, esmurrando o meu corpo contra a imoralidade sexual que estava aqui na minha mente, no meu coração, ninguém viu eu tentando ser fiel, escondido diante de Deus, mas o Senhor vê e isso é reconfortante. Ele sabe. E ele valoriza, foi isso que nós falamos aqui no começo. Ele sabe, ele conhece. Mas pode ser arrepiante, porque nós temos as nossas práticas ocultas, nós temos aquilo que está no nosso coração. Nós temos assim como a psicologia vai dizer, uma autossabotagem, uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Nós diminuímos o nosso pecado, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem importância. Né? Ninguém está vendo, enquanto ninguém está vendo, está ok. E isso pode ser arrepiante, saber que lá no secreto do seu coração, do meu coração, Jesus conhece as nossas obras. Deus conhece o que nós temos feito. Por isso, é maravilhoso, mas deve gerar em nós um sentimento de temor e tremor diante de Deus. E é assim que ele se apresenta. Eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, e eu sou aquele que passeia, transita entre os candelabros, e eu conheço as tuas obras. Éfeso era uma igreja trabalhadora, e ele reconhece. O termo para labor não fala de um esforço superficial, mas de trabalho até o cansaço. Era uma igreja que se gastava, era uma congregação viva em serviço, sim, talvez tinha diácono pra caramba lá, e era uma igreja perseverante, o texto repete essa ideia de resistência várias vezes. Ela suportou a provação por causa do meu nome e não chegou ao ponto de desistir. Perseverança, em meio às dificuldades. Às vezes a gente não persevera nem somente contra os intentos dos inimigos que a gente acha que tem diante de nós, mas na verdade só são inimigos do Evangelho. A gente não persevera por conta de cansaço. A gente não persevera porque nós estamos gelados. É difícil vir no frio, no culto. A gente não persevera porque, poxa vida, está difícil de estar aqui. São muitos os motivos de nós não perseverarmos e nós levantamos esses motivos muitas vezes, mas Éfeso era uma igreja e o Senhor enxergava isso nela, que ela perseverava, e ela
tinha um labor, servia cada dia mais. Além disso, era uma igreja criteriosa, não aceitava qualquer pretensão espiritual sem examinar bem. Testou os que se diziam apóstolos e descobriu que eles eram falsos. E isso conversa diretamente com o restante do Novo Testamento inteiro. Jesus disse que falsos profetas seriam conhecidos por seus frutos. João descreveu, examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Paulo disse, ponham à prova todas as coisas. Éfeso fez exatamente isso, era uma igreja que fazia isso. Ela ouviu, ela examinou, ela comparou a verdade apostólica e rejeitou aquilo que era erro. Precioso demais nós pensarmos em como essa igreja, num contexto tão difícil, conseguia continuar servindo com labor. Às vezes a gente também serve com labor, mas diferente dessa comunidade, a gente reclama por estar servindo com labor. E servir com labor, chegar em casa cansado por ter servido ao Senhor, é a coisa mais gratificante que tem na nossa vida. Eu chego exausto domingo à noite em casa, exausto. Mas é o melhor sentimento que eu poderia ter, de ter passado a semana servindo ao Senhor. E segunda-feira não atendo nem o WhatsApp, estou brincando, pode mandar mensagem segunda-feira. Mas às vezes não atendo nem ligação, porque é o dia do descanso, preciso respeitar também. Mas é maravilhoso se sentir cansado por servir ao Senhor. Organizar a nossa agenda em direção do serviço ao Senhor. Não estou falando de servir a igreja, estou falando de servir o Senhor em todos os sentidos. É maravilhoso e Deus olha cada serviço, cada labor e Ele valoriza. Mesmo que às vezes você não receba uma boa palavra do pastor, me desculpe por isso, mesmo que você não tenha uma palavra de incentivo de qualquer outra pessoa, Jesus Cristo enxerga o seu labor. Como foi gostoso vir aqui sábado e ver que muitos irmãos se organizaram, tiveram que mudar a sua agenda, começaram a se organizar 2 semanas atrás para trazer alguns alimentos, algumas comidas típicas, arrumar uma bandeira, arrumar uma decoração, estava aqui, se dispuseram, se organizaram com seus horários. E talvez você pense, nossa, uma programação assim, isso é serviço ao Senhor. Porque como nós fomos edificados com essa programação, não é verdade? E não fomos edificados só com os missionários que estavam aqui. Eu, particularmente, fui edificado com a vida de cada um dos irmãos, que se organizaram para fazer acontecer uma programação onde nós fomos muito abençoados, pelo exemplo e pela palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, talvez você pense que o seu labor é em vão, mas ele não é. Ele não é em vão nem diante de Deus e, por vezes, não é em vão nem diante dos seus irmãos em Cristo. Eles, às vezes, só não te falaram, mas talvez foram profundamente edificados pelo seu labor. Por isso, essa igreja que servia, ela foi elogiada por Jesus. Essa igreja que perseverou em meio às adversidades e às opressões, ela foi elogiada pelo Senhor. Essa igreja que não ouvia e recebia qualquer coisa, mas tinha o coração blindado, porque só trazia para o seu coração aquilo que ouvia e o filtro estava aqui no ouvido, não ouvia qualquer coisa e já subtraía, mas testava. Foi uma igreja que conseguiu perseverar. Talvez esse seja aqui o centro do motivo dessa igreja, trabalhar, servir o Senhor com dedicação e perseverar. Ela não aceitava qualquer informação, ela aceitava a verdade do Evangelho e vivia por meio dessa verdade. Aqui está o centro, o coração da obra desses irmãos. E Jesus ainda termina elogiando elas, porque o inimigo delas, ou o inimigo da mensagem do Evangelho, era o mesmo inimigo de Deus, e ainda odiava as obras dos nicolaítas. E o texto é cuidadoso aqui, e a gente precisa discernir isso. O objeto do ódio são as obras, não as pessoas. Cristo aprova essa rejeição ao mal. O amor verdadeiro não é indiferente ao pecado, e a gente sabe disso. A restauração do amor, portanto, não significa tolerância ao erro. O próprio texto exige amor sem relativismo e uma verdade sem a frieza espiritual. Aqueles irmãos, eles detestavam as obras dos nicolaítas, não odiavam os nicolaítas. E nós precisamos detestar tudo aquilo que Deus detesta, irmãos. E talvez por detestar aquilo que Deus detesta, nós vamos ser perseguidos, e aí nós vamos precisar perseverar. E aí nós vamos precisar servir ao Senhor. E uma coisa vai se encaixando na outra. Nós somos inimigos das obras que são inimigas do nosso Deus. Amém? Importante para nós hoje.
Porque há quem talvez imagine que amar as pessoas é, de alguma forma, compactuar com aquilo, com uma mensagem que seja oposta à mensagem do Evangelho. E isso não é uma verdade. Cristo elogia Éfeso por não tolerar homens maus, por testar falsos apóstolos e por odiar práticas que ele também odeia. Uma igreja saudável não é frouxa em doutrina e nem sentimental com o mal. Nós precisamos detestar o mal. A repulsa do mal, por vezes, vai trazer santificação ao nosso coração e vai nos alinhar com a vontade, com o conhecimento, com os planos e o propósito do Senhor para as nossas vidas. E essa igreja está sendo elogiada. Cristo enxerga o nosso trabalho. Cristo enxerga esse discernimento da palavra que nós temos. E Cristo valoriza essas obras visíveis. Mas a igreja pode estar certa em muita coisa, visivelmente viva e ainda assim adoecida por dentro. Por isso que o segundo ponto da nossa mensagem nessa noite é que maior do que a obra visível é o amor. Maior do que qualquer coisa que Cristo possa ver você fazendo, no seu íntimo, no seu secreto. E a fidelidade que você apresenta, Cristo está preocupado com esse termômetro chamado o amor no meu coração. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha, tanta coisa linda Jesus falou no começo para essa igreja. Reconheceu o labor, reconheceu perseverança, reconheceu tanta coisa. Mas essa igreja já estava perdendo o seu primeiro amor e isso para o Senhor é inegociável. E Ele sabe quais poderiam ser as consequências de um abandono do primeiro amor. Pode ser que agora a obra ainda exista, ainda esteja viva, mas a curto, médio e longo prazo, uma igreja pode morrer quando abandona o primeiro amor. E Cristo sabe disso. Essa frase, ela muda o clima da carta. Uma carta que estava subindo, ascendendo, ela agora, como que uma virada de chave, coloca a verdade à exposição. A conjunção mas cai como um juízo sobre toda a admiração que alguém poderia ter por Éfeso. O elogio, ele continua sendo real, mas não cancela um problema, uma problemática, uma acusação de Jesus aqui. O núcleo da perícope é essa: a igreja ortodoxa e perseverante abandonou o amor. O texto não opõe o amor à verdade. O problema é que a defesa da verdade deixou de ser sustentada pelo amor que precisa estar em primeiro lugar e que recheia todas as nossas atitudes na nossa vida. Não existe nada nessa vida que possa ser valorizado pelo Senhor, mas que não tenha amor no seu centro, no seu epicentro. E amor a Deus, eu estou falando. Porque amor ao próximo, muitas pessoas têm. Simpatia, muitas pessoas têm. Por mais que nós estejamos experimentando um esfriamento de amor nos dias de hoje, e a Bíblia já disse que isso aconteceria, nós vemos muitas pessoas fazendo as coisas em nome do amor. Nós temos músicas que falam de fazer as coisas em nome do amor. A psicologia fala que o amor é termômetro para muita coisa, que um indivíduo precisa receber amor na sua primeira infância, que um indivíduo precisa demonstrar amor às pessoas. Nós temos os espíritas que creem que nós fazemos boas obras porque precisamos fazer e demonstrar amor, e assim nós nos tornamos evoluídos a cada boa obra, a cada ato de amor. Então a questão não é esse amor de empatia, a questão aqui é muito mais profunda. E Jesus quer tratar isso no coração dessa igreja. É um amor explicitamente direcionado e inclinado à pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Assim como a Bíblia diz que só é possível, aquele que fala que me ama, diz que me ama, Jesus falando, mas não ama o seu próximo é mentiroso, o contrário também é verdadeiro. Aquele que parece amar todo mundo, tem simpatia com todo mundo, parece um prefeito, gosta de abraçar todo mundo, gosta de fazer por todo mundo, promete coisa para todo mundo, igual o prefeito faz. Talvez esse não ame ao Senhor e o Senhor conhece o nosso coração. E as nossas boas obras que não estão direcionadas a Deus são trapos de imundícia, já dizia o próprio nosso Senhor, o nosso Deus no Antigo Testamento. Então,
é importante isso para Jesus. Jesus não está brincando, não está, tudo bem, vocês têm tudo isso aqui não é importante, o amor então não é importante, abandonar o primeiro amor não é importante. Pelo contrário, essa conjunção muda o clima, muda a didática de Deus com essa igreja. Ele está falando, vocês abandonaram o primeiro amor. Não é que foi esfriando, um enfraquecimento involuntário, não é um acidente, é um amor que simplesmente foi abandonado. A igreja deixou para trás aquilo que deveria ter guardado como centro da sua jornada, o amor a Deus, o amor a Cristo. E o que é esse primeiro amor? O que significa isso? A melhor leitura que a gente pode fazer, e que muitos concordam, é que no contexto desse primeiro amor, desse amor entre Cristo e a igreja, o amor primeiro é, ao mesmo tempo, inicial e principal. É o amor que estava no começo e o amor que deveria continuar no centro. São os dois sentidos, e é isso que o texto grego sugere. Ele é temporal, mas ele é qualitativo também. É o amor inicial da comunidade e o amor fundamental que dá direção à vida da igreja. É como se Cristo estivesse dizendo, a primeira coisa que vocês tiveram quando me encontraram foi amor. E essa primeira coisa é a principal e vocês estão abandonando, mesmo que ainda estejam praticando muitas outras coisas que talvez visivelmente sejam louváveis. Ele está falando, a primeira coisa que vocês receberam foi amor, e a primeira coisa que vocês sentiram foi amor, e a primeira coisa que vocês fizeram foi demonstrar amor a mim. Como? Se arrependendo, todo o processo de conversão de alguém. E essa primeira coisa é a principal, e vocês estão abandonando ela. Vocês estão achando que agora vocês amadureceram, e eu não preciso mais de amor. Eu amadureci, agora eu posso servir bem. Eu amadureci, agora eu posso pregar. Eu amadureci, agora eu posso fazer muitas outras coisas. E vocês estão deixando o principal, que é o amor. Esse primeiro amor precisa continuar sendo a coisa mais importante da caminhada e da jornada de vocês. Precisamos dar atenção para esse pano de fundo. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes fala ao seu povo como noiva, não é isso? Em Jeremias 2:2, ele recorda o amor da juventude de Israel. Lembra quando ele fala? Paixão o amor da sua mocidade, da sua juventude era eu, Israel. Quando eu libertei vocês do Egito, vocês me amavam profundamente. Quando vocês chegaram na terra prometida, vocês estavam transbordando de amor. O amor da juventude, todo mundo já teve aqui um amor na juventude. Talvez seja a pessoa que você está casado, em nome de Jesus ainda hoje. Mas em Oséias 2 a mesma coisa. O Senhor fala ao coração da noiva infiel para trazê-la de volta. E no Novo Testamento, Paulo diz aos coríntios que os desposou com um só esposo, Cristo, e teme que se desviem da sincera e pura devoção a esse noivo, que agora é esposo daquele povo em Corinto. John Stott entende que Éfeso manifesta justamente essa tendência. A devoção inicial ao noivo celestial havia esfriado. Lembra quando você começou um relacionamento com a pessoa que você está? Como era gostoso aquele primeiro amor, aquele momento de paixão, onde você estava disposto a fazer qualquer coisa por aquela pessoa. Você lembra disso? Desse sentimento? Vontade de ligar para a pessoa, para aqueles que são mais velhos, enviava carta, né? Enviavam cartas, esperavam as cartas chegar, trocavam cartas e demorava, eram dias esperando para receber uma mensagem do seu amado, da sua amada. Esse sentimento, ele precisa perdurar no nosso coração no que diz respeito ao Senhor. A gente acha que amadurecer é perder isso. A gente acha que a caminhada com Deus, ela vai se tornar em algum momento algo espontâneo meu, impregnado na minha identidade e que eu não preciso mais sentir nada. E talvez nós racionalizamos demais o amor. Mas Jesus está falando que o amor também precisa ser sentido. Porque ninguém tem condição de fazer as coisas, meu irmão e minha irmã, por muito tempo, sem cansar, sem achar uma molação, se não estiver fazendo por amor. Você pode ser regrado, você pode ser extremamente disciplinado, e você pode até fazer as coisas por obrigação bem, mas daqui a pouco tá pesado, tá ruim.
coração está longe, está cansado, está exausto, está pensando em se aposentar de Deus, das coisas do Senhor. Por quê? Porque disciplina não é tudo. Para o Senhor, o amor é o principal objeto da nossa fé, e é com Ele que nós vivemos a nossa fé. Por isso que esse é o pano de fundo. Um amor, um relacionamento conjugal, noivo e noiva. Eu te amei, depois você me amou, e a gente se amava, e a gente se queria, e a gente estava disposto a qualquer coisa. Esse sentimento foi embora do seu coração, Éfeso. O problema de Éfeso não era apenas eclesiástico ou na igreja, era de relacionamento, era relacional. A noiva estava ocupada com a casa, ocupada com a defesa, ocupada com a ordem, mas já não ardia pelo noivo como antes. E Jesus está preocupado com isso, porque esse é o começo do fim. Esse é o começo do fim para as nossas vidas e para a vida da igreja. E aqui ela se torna profundamente perigosa para as igrejas, porque nós temos igrejas sérias. E eu espero que nós sejamos e somos uma igreja séria. E nós temos igrejas de fato, boa conduta. Mas o primeiro amor pode já ter ido embora faz tempo. E o primeiro amor ir embora é o começo do fim. É o começo de um esfriamento espiritual que vai produzir frutos, frutos de morte. Paulo já havia mostrado o perigo disso em 1 Coríntios 13. É possível ter dons, lembra? Conhecimento, sacrifício, fala correta e ainda assim nada ser sem amor. Ser sem amor, porque o amor é o principal de todos os dons. Jesus já havia advertido em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de muitos. O que o Senhor profetizou em termos gerais, Ele agora diagnostica em termos locais. O amor se esfriou em Éfeso. A pergunta que nós devemos fazer: o amor se esfriou em mim? Eu parei de amar o Senhor, eu parei de transbordar de amor ao Senhor, eu parei de ficar ansioso para estar na casa de Deus, eu parei de ficar ansioso de estar na presença de Deus no meu secreto, de conversar, de dialogar, de aprender com a sua palavra, e essa gana que eu tinha no começo, ela foi embora. Ah, pastor, foi embora, já estou mais velho, já estou mais experiente. Meu irmão e minha irmã, Jesus está dizendo que o primeiro amor, o amor que começou essa jornada, é o amor que vai continuar nutrindo ela. Ele não pode ir embora. Ele não pode ir embora. Essa palavra precisa nos alcançar. Uma igreja pode perseverar e fazer muita coisa, ter credos maravilhosos, e pode perder o calor. Pode sustentar uma agenda, um ativismo, mas pode perder a alegria. Pode odiar a heresia e, ao mesmo tempo, não amar Cristo como antes. Pode ter clareza de cabeça na mente e frieza no seu coração. E então, nós recebemos um presente. E o presente é o meu terceiro argumento para a gente finalizar aqui. Fazer o caminho de volta é um presente de Cristo para a igreja. E sempre vai ser. Fazer o caminho de volta é um presente comprado por Cristo para você. E você sempre vai ter a oportunidade de fazer o caminho de volta. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha aqui quais são, aqui, me fugiu agora a palavra dos movimentos ativos que Deus pede aqui nesse texto. Já eu lembro. Lembra-te, o primeiro passo para aquela igreja não era sentir, mas era se recordar, se lembrar do que ela tinha, do que ela já tinha vivido. A memória aqui não é uma nostalgia romântica, é comparar a condição atual com a condição anterior, é reconhecer a distância entre a devoção de antes e a frieza de agora. A igreja precisa comparar a sua condição atual com a sua condição anterior, e essa é uma disciplina que nós devemos adotar na nossa vida. Como é que eu era antes? Como é que eu sou agora? Eu já ouvi tanto pessoas falando assim, não, antes eu tinha
um primeiro amor, um amor diante de Jesus, e isso era juvenil, era uma paixão momentânea. E talvez até fosse em alguns aspectos, né? Principalmente quando um jovem adolescente sai de um acampamento, ele sai transbordando. Acampamento de jovens serve para isso. Viagem missionária, conversei com o reverendo Tanaka, agora na reunião do presbitério, e eles acabaram de fazer uma viagem missionária lá, Vila Maria, com os jovens. E ele disse que viagem missionária, quando eles vão e voltam, os jovens estão transbordando, estão com sangue nos olhos, estão querendo viver para o Senhor. Tem menino que abandona a faculdade, fala que quer ir para o seminário, quase abandona, tem de tudo. E aí a gente se lembra que talvez esse fogo apague em algum momento. Então é isso quando a pessoa fala que lembra da juventude, mas lembra que era muito fogo de palha, se assim nós podemos dizer, eu entendo essa afirmação. Mas o amor, o sentimento, o desejo de viver para Cristo, a disponibilidade de tempo que você tinha quando você se encontrou com o Senhor, esse sentimento precisa continuar perdurando nas nossas vidas. Agora com mais maturidade, agora com mais constância, sem sermos tão inconstantes. E assim, o primeiro passo é esse: como é que eu era antes, o que eu sentia antes, quanto eu amava antes e o quanto eu amo agora. O segundo passo é nos arrepender. O arrependimento é o segundo passo. Isso nos mostra que o problema não é só emocional, mas moral. Não é um mero cansaço, é pecado. Cristo não diz, espere o sentimento voltar, espera o amor voltar a ser uma realidade, o fogo queimar no seu coração. Não, ele fala, se arrependa, você está em pecado. É pecado. Não amar a Deus sobre todas as coisas nos traz a condição de pecadores diante de Deus. Arrependa-te. O arrependimento é a resposta exigida, não é somente para eu lembrar como é que eu era antes e aonde eu caí, o que eu fiz de errado. Eu preciso me arrepender genuinamente, eu preciso retornar às práticas que eu tinha antes. John Stott comenta de modo muito prático, e ele diz que muitos admitem o estado em que se encontram, mas esperam algum distúrbio emocional para recolocá-los no caminho. E Cristo não ensina isso. Ele nos manda levantar, fazer a rotatória e voltar para o caminho certo. Senhor, eu estou longe de Ti. Eu já não sinto mais. Não sei o que está acontecendo. Abre uma porta, abre as comportas do céu. Me leva para algum lugar. Faz eu transcender em sonho. Se apresenta de novo para mim. Faz alguma coisa. Essa não é a lição prática de Jesus. É arrepender e voltar às primeiras práticas. Eu me lembro quando eu me converti e eu estava sedento, lendo Bíblia como se fosse, igual a gente vê hoje filme Netflix e televisão e passa o dia, eu estava lendo Bíblia. Muito. Estava desesperado porque eu queria muito conhecer aquilo que eu havia tido um primeiro encontro com Cristo, eu queria muito conhecê-lo nas Escrituras. E alguém um dia disse para mim, os mais antigos falavam isso lá, não sei aqui em São Paulo, mas em Minas falavam muito isso. Se você lê Bíblia demais, você vai ficar doido. Não tinha esse consenso, alguns anos atrás? E alguém me disse, por mais de uma vez, você está lendo Bíblia demais, você vai ficar doido. Eu conheço um rapaz que leu muito a Bíblia, hoje ele é morador de rua, ele nem precisava ser, mas ele endoidou e está morando na rua. E lá em Passo tinha mesmo um rapaz, mas assim, ele já tinha problemas psiquiátricos, não foi a Bíblia que trouxe isso para ele. E ele ficou fissurado, canalizou a fixação dele em Bíblia e ficava lendo muito e se tornou morador de rua. E ele era muito rico e decidiu ser morador de rua. Tinha problemas psicológicos. E alguém me disse isso. Você está lendo Bíblia demais. Eu lembro que no meu serviço eu ia fazer banco, trabalhava numa financeira e eu ia muito fazer nos bancos, pegava a fila de banco e na fila do banco pegava o celular, Bíblia. E há um tempo atrás eu pensei, o que seria voltar ao primeiro amor? Para mim, na minha vida, seria ter essa fome novamente da Escritura. O que é voltar ao primeiro amor para você? O que é se arrepender e voltar às práticas primeiras para você? O que você fazia praticamente e naturalmente que hoje você não faz mais? Faz esse diagnóstico. Seja autodidata nesse sentido. Vai ser importante para você, porque não é a psicologia que ensina, é Jesus que está ensinando. E o terceiro passo é exatamente esse. Pratique as primeiras obras. Eu me lembro, eu me arrependo e eu volto a essas práticas, senão não tem serventia e o meu amor a Deus não será aumentado.
não será potencializado. Senão, virei a ti e moverei o teu candeeiro do seu lugar. Aqui é uma disciplina eclesiástica. Ele está falando com a igreja, ele não está falando individualmente. Ele não está falando assim, olha, Pepa, se você não voltar, você vai perder salvação. Ele não está falando isso. Ele está falando do direito, como igreja, de ser luz, de refletir, de fazer a diferença, de crescer, de evoluir, de se manifestar. Na verdade, já é uma consequência natural, porque aquela igreja estava abandonando o primeiro amor, e o fim daquela igreja era parar de brilhar. Era perder a característica de igreja. Quantas igrejas vocês conhecem que já morreram aqui em São Paulo? Quais os motivos? São vários. Mas eu sei que tem um que é principal. Faltou amor naquela comunidade. Ou na liderança, começou talvez na liderança e fluiu através da vida daquela comunidade. A igreja morre. Não deixa... Aqueles irmãos perdem a salvação? Não, porque às vezes eles vão até começar a congregar em outra igreja. Mas aquela igreja deixa e perde o direito de brilhar. Porque abandonou o primeiro amor. É isso que Jesus está falando. É eclesiológico. E Jesus já está dando o diagnóstico aqui. Então, meu irmão, minha irmã, para finalizar, ao vencedor darei de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore daqui, você se lembra, está lá no Gênesis 2 e 3. Essa árvore é um prêmio, nós comeremos dela na ressurreição dos mortos, na Nova Jerusalém, e ela aparece de novo em Apocalipse depois. E a promessa a Éfaso aponta para essa consumação, vida plena, comunhão restaurada e participação da nova criação. Quem for vencedor, quem estiver firme, quem voltar às práticas do primeiro amor, quem se lembrar disso e for constrangido com essa carta, você tem um prêmio. O prêmio é que você vai comer da árvore da vida. O prêmio é que você estará comigo. Meu irmão e minha irmã, a gente precisa tomar isso aqui como urgência, porque eu quero comer da árvore da vida, eu não sei você. Eu preciso me lembrar que o meu primeiro amor importa, não é balela falar de amor, amor é termômetro para as nossas vidas. E eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não amo, tem alguma coisa errada, eu amo alguma coisa no lugar. Eu sempre vou ter objeto de amor. Há um tempo eu li um teólogo dizendo, e expressou muito bem, o vício, se alguém aqui já teve vício, sabe o poder que é um vício na vida de uma pessoa. Mas o vício é a manifestação de uma verdade bíblica, de que nós temos como seres humanos a condição de sermos profundamente adoradores de algo. Por que nós não somos viciados em adorar o Senhor Jesus? Por que Ele não é a coisa mais importante das nossas vidas? Se o vício manifesta isso, que nós somos profundamente adoradores e podemos, dependendo do tamanho do vício, a gente percebe o quanto nós temos a condição de sermos muito adoradores de algo. Por que nós não adoramos tanto assim o nosso Senhor Jesus? Porque Ele não é o primeiro e o único. Porque o amor a Ele não é a coisa mais importante das nossas vidas. A promessa final responde à ameaça do versículo 5. A igreja que se arrepende, vence, não perde lugar, recebe um lugar no paraíso. Vencer em Apocalipse, toda vez que você vai vencer, não é vencer na vida não, tá? Vencer em Apocalipse é permanecer fiel ao Cordeiro, ao Senhor Jesus. Pastor, como é que o meu amor pode voltar a ser aquecido, a ser uma realidade potencializada na minha vida diante de Deus? A carta manda lembrar, arrepender, recomeçar. Mas o fogo do amor não nasce da culpa. Ele renasce quando a igreja contempla novamente o amor de Cristo por ela. Talvez você saia daqui culpado. E não é esse sentimento que vai te levar a voltar a amar o Senhor. Você precisa novamente perceber o amor de Cristo sobre a sua vida, porque foi assim que você amou Ele no começo. Não é assim? O que Paulo escreve aos Efésios? Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. João escreve também, em 1 João, na sua primeira carta, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que eu amo? Porque Cristo me ama. Por que eu amo? Porque eu conheço o amor de Cristo. Então como é que eu volto a amar o Senhor? Eu preciso voltar a me encontrar com o amado da minha alma.
Eu preciso voltar a conhecer o amor nas Escrituras, num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Assim eu também vou amá-lo. Porque é impossível não amar a Cristo quando de fato nos sentimos e percebemos que somos amados por Ele. É um amor que constrange, é um amor de graça, de sacrifício, é um amor sublime. E quando nós nos deparamos com o amor, nós amamos. É fácil, né? É fácil. Nós precisamos amar porque primeiro Ele nos amou. A cruz é o fogo ardente no qual a chama do nosso amor é acesa. Charles Spurgeon falava isso. Esse é o centro do Evangelho. Eu faço como resposta. Eu amo porque Ele me amou. Eu sirvo porque Ele foi servo. Eu o adoro porque Ele merece. Meu irmão e minha irmã, meu maior desejo para você é que você possa experimentar desse amor novamente na sua vida. E é o maior desejo que eu tenho para mim também. Porque é um sentimento que transcende o sentimento, que alcança as nossas mentes, e eles se alimentam mutuamente. Eu conheço a Deus e eu amo e eu conheço a Deus. E assim eu cresço, amadureço, me santifico e amo o Senhor profundamente de todo o meu coração. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, obrigado por essa palavra que constrange nosso coração, fortalece a nossa alma e nos faz refletir a respeito do quanto nós temos amado ao Senhor. Pai, não permita que o nosso amor se esfrie. Nos ajude a conservar aquilo que nós ainda temos feito de certo. E nos ajude a nos lembrarmos, ó Deus, onde é que nós caímos, para que possamos nos arrepender profundamente e voltar às práticas do primeiro amor diante de Ti. Esse é o desejo mais profundo dessa igreja. Esse é o desejo mais profundo do nosso coração. Voltar a amar o Senhor acima de todas as coisas. Conhecer o amor e viver esse amor nas nossas vidas todos os dias. Assim, Deus, seja conosco, seja com a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Conjunto coral.